Como é que você trata essa questão da abundância de Deus na sua vida? Esta pergunta eu gostaria que ficasse alguns dias na sua mente, no seu coração. Você tem reconhecido no fundo do seu coração um Deus abundante na sua vida? Você, crente no Senhor Jesus Cristo. Não estou falando de abundância de dinheiro, abundância de saúde, abundância de bens. Como eu disse, a maneira de enxergar isso no Novo Testamento é bem diferente do Velho. Mas eu não estou qualificando abundância de quê? Se é de bênçãos materiais, de bênçãos espirituais, eu não estou nem entrando nesse mérito, estou só perguntando, você tem notado na sua relação com Deus, não é com o vizinho, não é o que Deus tem feito com o vizinho, não estou interessado nisso agora. Eu estou perguntando se você tem na sua relação com Deus reconhecido, enxergado, visto, sentido, vivenciado que está tratando com um Deus abundante na sua própria vida. Porque Davi é um exemplo muito bonito, Paulo falou, Salomão, Jacó. Mas se as coisas que nós aprendemos da Bíblia e com esses personagens e tudo mais, e com irmãos e tudo, não servirem para a nossa própria vida, podemos desistir de vir aos cultos, de estudar a Bíblia, de querer aprender mais, pode desistir. Então, se nós estudamos a Bíblia, lemos biografias, e estudamos teologia, coisa assim, para aumentar a nossa academicidade em termos de conhecimento das Escrituras, e sermos mais cultos nas nossas conversas com os doutores aí deste mundo e coisa assim, é para isto, serve, ajuda, mas não é o essencial é que tudo isto vai ser filtrado para a sua vida. Então você ouvir aqui, pregação após pregação, que Jesus Cristo é muito bondoso, mas você não sente isso na sua própria vida, tem uma coisa errada, ou com ele ou com você. Com ele não é, eu garanto, vamos excluí-lo. Então adivinha com quem é. Então Deus é generoso, Deus é perdoador, Deus é misericordioso. Estamos aqui pregando semana após semana após semana. Se tudo isso não serve para que você diz, é mesmo, e não abre os seus olhos, ou não lhe incita a buscar mais esse aspecto de Deus e a pedir a Ele, pedir mesmo, Senhor, se mostra mais a mim como um Deus misericordioso. Eu vou ser franco contigo, Senhor, com toda a minha honestidade, não estou achando o Senhor essa misericórdia toda comigo, não. O pastor prega lá, a gente lê livro bonito de todo jeito, gente que chora lá na frente, mas eu não consigo ver essa misericórdia na minha vida. Seja franco com Deus. E ore, e venha conversar comigo aqui nesta igreja, ou com outro irmão que conhece as Escrituras, e peça ajuda, e se estimule com isso, porque tem algo errado, muito errado. Se você não sente na sua própria vida, não vivencia a misericórdia de Deus. Eu estou dizendo misericórdia porque me ocorreu aqui, poderia ser qualquer outro atributo. O nosso assunto aqui é que Ele excede, que Ele transborda. Quer dizer, minutinho, Ele só é misericordioso com alguns crentes? Ele só é transbordante com alguns? Se Jacó é um felizardo, ganhou na loteria. Deus escolheu Jacó para ser abundante, e Davi, Salomão,
a turma lá que se beneficiou com os pães e peixes de Jesus, ali fisicamente falando. E aqui e acolá Deus escolhe alguns, um punhado, para exercer abundância. Pastor, eu não vejo nem resquício de abundância na minha própria vida. O que eu vejo é o contrário, é pouco salário, pouco saúde, pouca paz na minha casa, pouco isso, pouco aquilo, pouca segurança, pouco... Tem uma coisa errada. Ou com Deus, ou com você. Com Deus não é. Então é com você. Então eu gostaria, antes de continuar, e eu fiz aqui uma parada grande sobre essa questão de propósito, porque isso é altamente prático para os dias de hoje, você ser um Jacó, um Davi, um Salomão, de sentir na própria vida, a ponto de dizer: meu filho, eu queria ver seu rosto ainda um dia, e o meu Deus me deu mais do que isso, não só o seu rosto, é como se ele tivesse achado pouco, e me deu ainda o rosto dos seus filhos. E breve nós vamos ver que ele abraçou os netos dele, devia ter abraçado antes, não só naquele momento, mas ali era um momento solene, de transmitir a bênção patriarcal. Então, se cada crente não tiver um pouquinho ou muito, sei lá, de Jacó, ou dessa característica de Jacó aqui e de outros, deveria refletir seriamente sobre isto. Então vamos supor que você responda assim, a pergunta que eu estou fazendo: você vivencia ou tem vivenciado, não a misericórdia, não é o nosso assunto, não a paciência, capacidade de perdoar, não, que poderia fazer a mesma pergunta com relação a esses assuntos, claro, mas o nosso foco aqui é a abundância de Deus na sua vida. A abundância. Responda esta pergunta, faça esse favor a você próprio. Se a sua resposta é sim, examine o que levou a dizer sim. Não, pastor, é sim, abundância mesmo de saúde. Eu não pego uma gripe há 5 anos, pastor. Nada, não tenho dor numa unha. Ótimo. Mas eu sugeriria você buscar alguma coisa um pouco diferente para notar a abundância de Deus na sua vida, além de saúde. Pode incluir a saúde, não é errado incluir a saúde, mas está pobre sua avaliação. Não, pastor, é porque eu nunca imaginava ter o dinheiro que eu tenho. Nunca. Deus tem sido muito misericordioso, me deu muito mais do que eu pensava, tenho muito mais dinheiro e bens e patrimônio do que eu pensei ter. É isso, o que eu sinto Deus abundante na minha vida. Ótimo, muito bem. Mas é só isso? O senhor acha pouco? Acho, muito pouco. Quer dizer que o que você tem para falar da abundância de Deus é dinheiro? Por mais que o dinheiro possa ser bem utilizado para a honra de Deus, de uma maneira correta, se tivesse sido ganho de uma maneira correta, tudo bem, ótimo. E que é uma demonstração, ou pode ser uma demonstração da misericórdia de Deus, ou da abundância de Deus, tudo bem, mas está pobre. Em suma, o que eu quero que você se obrigue a buscar como resposta, no caso de você ter dito sim, eu tenho sentido na minha vida a abundância de Deus, eu sugiro você ir mais fundo. Você tem tido a abundância de paz dentro do seu coração? Você tem tido a abundância de uma consciência tranquila, de até aqui você tem guardado o bom combate, cumprido a sua carreira, guardado a sua fé? Você tem essa consciência, ou você todo dia pensa, crente fraco, crente fraco, como eu estou precisando servir mais a Deus? Você se achar crente fraco, tudo bem, Paulo também se achava, os santos
mais digo de exemplo, se acham também. Mas isso não significa que eles deixam de reconhecer que estão servindo a Deus dentro da sua fraqueza, dentro da sua capacidade, dentro da sua condição. Isso é completamente diferente. O próprio apóstolo Paulo, que se chamou o principal dos pecadores, foi o que disse essa frase que eu acabei de dizer: completei a carreira, guardei a fé. Mas você não é fraco, Paulo? Você não disse que é o principal dos pecadores? Como é que agora diz que guardou a fé, cumpriu a carreira? E ele vai dizer: cumpri minha carreira com fraqueza e tudo. Claro. E eu guardei a fé do tamanho que ela é, pequenina ou grande ou média. Deus julga o tamanho da minha fezinha, mas a fé que eu tinha, eu apliquei todinha em Deus. E a pouca saúde que eu tinha, eu ainda sacrifiquei mais ainda por serviço de Deus. E com pecado e tudo, eu me arrependia, orava diante de Deus, chorava diante de Deus, levantava e tocava para frente. E de passo em passo, pecado após pecado, arrependimento após arrependimento, confissão após confissão, cheguei no fim, completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. É isto. Então é isso que eu quero saber, se você, mesmo sabendo que é um crente fraco, que é um crente sujeito a grandes fragilidades, que peca e tudo mais, se, além disto, a sua consciência está pinicando você, feito a ponta de um bico, de um pica-pau, de uma maneira insuportável, dia após dia após dia. Eu não tenho servido a Deus como eu posso. O tempo está passando, com saúde boa ou ruim, com dinheiro muito ou pouco, mas está passando, independente da minha profissão, do meu sexo, da minha altura, da minha idade, o tempo está passando. Então, quem sabe se você tem sido cutucado, uma palavra bem nordestina essa, incomodado pela sua consciência, é você, não sou eu não. Eu tenho a minha para tratar diante de Deus, mas a sua você tem, e você não vai dar conta de consciência nenhuma, nem na sua mulher, seu marido, ninguém, diante de Deus, é pela sua. Você vai cuidar das pessoas e prestar conta até onde você podia fazer com as pessoas, mas a consciência aqui dentro é sua. Então fica a pergunta: se você disse sim, eu tenho notado a abundância de Deus na minha vida, responda por quê, ou em que fator, em que exatamente esta abundância tem. Como eu já disse, retomando, paz. Eu tenho paz no que eu tenho servido até Deus até aqui. Com todas as fraquezas, meus pecados, me confessei, limpei no sangue de Cristo e estou aqui para frente. Eu estou em paz, muita paz, mas é muita abundância de paz. Eu tenho sentido muita abundância de convicção da minha salvação. Coisa boa, segurança. Eu era medroso da morte, das coisas, tinha medo até de alma, mas passava nem na frente do cemitério. Mas hoje eu tenho uma abundância de segurança no meu coração. Eu vou em enterro de gente querida, choro, tenho saudade, mas eu me sinto firme. É uma abundância de firmeza na minha vida. Pastor, isso é bom demais. Opa! Então seus motivos para sentir a abundância de Deus estão ficando mais fortes e mais nobres quando se elevam as coisas pelas quais você reconhece ter abundância. Mas supondo que você diga: não, pastor, eu não tenho abundância de coisa nenhuma, nem de dinheiro, estou devendo, nem de saúde, vive médico, e muito menos de coisas espirituais, paz no coração, a ideia de que eu não estou bem, falta alguma coisa. Então, examine a sua vida e por que você não está sentindo esta abundância. Ou sua visão está embaçada, aí seria preciso conversar pessoalmente para poder analisar o seu caso e ver por que você não está vivenciando, sentindo esta abundância de coisas
nobres, espirituais, de valores eternos na sua vida. Por quê? Ou sua visão está embaçada, espiritualmente falando, ou você está se ligando demais nas coisas do mundo, sua sensibilidade está baixa, ou Deus, de alguma maneira, tem realmente segurado por um tempo a sua mão, no sentido de não lhe dar a abundância dessas coisas mais fortes, por algum motivo disciplinar, não sei. Examine, estou às ordens para ajudar se puder, mas não é característica de Deus, a qual Ele exerce gostosamente na vida do seu crente, que é derramar abundância de bênçãos.